na mão. Vamos anotar a terceira consideração. Mulheres se recuperam mais rápido. Vou repetir. Mulheres se recuperam mais rápido. E olha o artigo aqui que eu vou trazer para vocês, então, falando disso, tá? É um artigo de 2012, tá, pessoal? Ele é um artigo que não é tão recente assim, ele tem quase uma década, mas ele foi um estudo muito importante que pesquisou, então, o intervalo de descanso aí com relação ao gênero, tá? Então, olha só, ele é um artigo do Nicholas Ratames, que é um dos grandes autores, um dos grandes pesquisadores do treinamento de força no mundo, tá? Então, vejam bem, olha qual que era o tema, gente, desse estudo, ó. Efeitos do comprimento do intervalo de descanso, ou seja, do tamanho do intervalo de descanso, no desempenho agudo no exercício supino. Influência do gênero na força muscular. Então, como que foi feito esse estudo, pessoal? Vamos ver aqui como que foi desenhado, tá? Pessoas foram divididas em 2 grupos, tá? Eles tinham experiência no treinamento de força, então 22 mulheres fizeram parte do grupo 1, 23 homens fizeram parte do grupo 2, e tinha também o terceiro grupo, que era o grupo controle, tá? E aí, o que foi feito? Qual que era o desenho metodológico desse estudo, tá, gente? Os grupos realizaram assim, ó, 3 séries de 10 repetições a 75% de 1 RM, 75% da força máxima. Então, 3 séries de 10 repetições a 75% da força máxima, tá? E aí, gente, eles realizaram um treinamento com o exercício supino, foi o único exercício analisado, tá? Então, vejam bem. Foi realizado esse protocolo, então, de 3 séries com 10 repetições, a 75% de 1 RM. Primeiramente, com 1 minuto de intervalo de descanso, depois com 2 minutos de intervalo de descanso e depois com 3 minutos de intervalo de descanso. Tá? Então, como que foi feito? Para vocês entenderem o desenho do estudo. Um grupo de homens e um grupo de mulheres. Os 2 grupos realizavam 3 séries de 10 repetições a 75% de 1 RM, tá? Então, em um dia, esses 2 grupos compareciam ao laboratório, realizavam 3 séries de 10 repetições a 75% de 1 RM, com um intervalo de descanso de 1 minuto, tá? Depois existia um intervalo entre sessões de 48 a 72 horas, tá? Na próxima sessão, então, os grupos voltavam para o laboratório, realizavam 3 séries de 10 repetições a 75% de 1 RM, com um intervalo de 2 minutos, tá? E depois, eles compareciam em um terceiro dia no laboratório, depois de 48 a 72 horas, e realizavam novamente 3 séries de 10 repetições a 75% de 1 RM. Tá bom, gente? Vamos ver, então, o que aconteceu como resposta, tá? Então, olha só, gente. Aqui eu fiz um gráfico do estudo, tá? No estudo não está assim, então eu resumi os resultados mostrados no estudo, porque é um monte de resultados que são mostrados. Então, eu fiz um resumão dos resultados e trouxe aqui para vocês, tá? Então, o que esse estudo conclui, gente? Que as mulheres se recuperaram mais rapidamente que os homens, tá? Em todas as situações, tanto com intervalo de 1 minuto, quanto com intervalo de 2 minutos, quanto com intervalo de 3 minutos, tá? E o que aconteceu? Eles avaliavam como critério nesse estudo, gente, o número de repetições que era realizado subsequentemente ao intervalo, tá? Então, eram realizadas as repetições, tá? Após o intervalo. Então, o que acontece? Quando foi realizado o intervalo, um intervalo de 1 minuto, as mulheres foram levemente superiores aos homens, no número de repetições, tá? Não foi tão significativo, mas o estudo mostra que elas recuperaram mais rápido. Quando o intervalo foi 2 minutos, revejam aqui nesse gráfico do meio, tá? Nessas colunas do meio, que os homens, que vocês estão vendo na coluna em branco aqui, eles já realizaram menos repetições do que as mulheres, tá?
E quando o intervalo de descanso, e quando foi realizado o intervalo de descanso aqui na terceira série, as mulheres já realizaram um número de repetições muito maiores do que os homens. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, principalmente nessas colunas do lado direito, tá? Então, gente, o resultado maior foi demonstrado com 1 minuto de intervalo, ou seja, com um intervalo mais curto, foi onde houve a maior diferença, tá? Então, olha só. Esse gráfico aqui, ele corresponde ao intervalo de descanso de 1 minuto, que foi onde aconteceu a maior diferença entre gêneros, tá? Então, na primeira série, os homens e mulheres realizaram basicamente o mesmo número de repetições. Depois de 1 minuto de intervalo, na segunda série, as mulheres já realizaram mais repetições do que os homens. E depois de 1 minuto de intervalo, na terceira série, as mulheres já realizaram mais repetições ainda do que os homens. Então, o que esse estudo mostrou, gente? Que as mulheres, as meninas, se recuperam mais rapidamente do esforço no treinamento de força, principalmente com intervalos curtos, tá? Vejam que interessante isso, pessoal. E o que isso pode significar para nós na prática? Né? Primeiro, que nós podemos fazer, de repente, treinos mais curtos para as mulheres. Então, posso aplicar intervalos menores para as mulheres, elas realizarem treinos mais curtos. Eu posso usar isso também para aumentar o volume de treinamento, tá? Então, eu consigo fazer um volume maior de treino, porque se eu consigo que as mulheres se recuperem mais rapidamente que os homens, como, por exemplo, em 1 minuto, eu posso adicionar mais exercícios ou mais séries no treinamento das mulheres, aplicar um volume maior de treino, porque as mulheres se recuperam de uma maneira mais rápida do que os homens, tá? Então, esse foi um grande estudo também, muito interessante, que eu trouxe para vocês aqui, tá? Então, recapitulando, pessoal, vamos recapitular essas três considerações que vocês precisam ter quando vão prescrever treinamento para mulheres na prática. Primeiro, as mulheres subestimam a carga de treinamento, então precisamos estar atentos a isso, tá? Segundo, o que vimos por segundo, pessoal? Quem que lembra aí? Que as mulheres respondem melhor a um número mais elevado de repetições e a uma sobrecarga menor, desde que essas repetições sejam levadas até a fadiga ou próximo da fadiga, tá? Lembrando uma coisa importante, né, gente, que alunas iniciantes não devem e nem precisam treinar até a fadiga ou próximo da fadiga, tá? Principalmente naquele período inicial de adaptação neuromuscular, tá? Então, só salientar isso. Em terceiro lugar, gente, nós vimos que as mulheres se recuperam mais rápido do que os homens, tá? Então, essas são três considerações que vocês devem aplicar na prática com as alunas de vocês que vão vir a treinar com vocês ou que já treinam com vocês, tá?